Proposição. Sejam FG funções e X um número real. Tira essa vírgula daqui. FG funções e X um número real, tá? Proposição diz o seguinte: se FG são diferenciáveis em X, Xzinho, que é o número, então o produto das duas também é diferenciável em X e a derivada do produto das duas funções em X é a derivada da f em X vezes g de X mais f de X vezes a derivada da g em X. Mas só a título aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Ó. Só a título. Esqueça o produto das derivadas e faça a conta aqui, ó. Quem é f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Vamos lá. Quem é a derivada da f vezes a g? Quem é? Quanto é que dá? Hã? 2x4. Agora faça a f vezes a derivada da g. E quanto é que dá isso? E é isso, tá? Essa forma mesmo. Tá bom? Agora a prova disso. Vamos provar, tá? Então, com todo cuidado. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Certo? Deixa eu passar logo a frequência. Passei. Então, admita as hipóteses. Então, das hipóteses, daí... Aí eu terei o cuidado aqui que eu não tive na soma. Se a f e g são diferenciáveis em x, x pertence ao domínio da f, né? Porque a f é diferenciável em x. X pertence ao domínio da g, tá bom? Entendido? Esse é o domínio da g. São reais, são números reais. São números reais. Os limites. Que limites? Limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x e o outro limite. Qual é o outro limite? Limite com u tendendo a x de quem? De g de u menos g de x sobre u menos x. Isso não está. E mais alguma coisa. Como a função g é diferenciável em x ela é contínua. E limite de g de u com u tendendo a x é igual a quê? G de x, que a função g é diferenciável em x. Sendo diferenciável em x ela é
contínua, isso é importante. Tá? Assim você tem o seguinte. Primeiro, como x pertence ao domínio da F e x pertence ao domínio da G, x pertence ao domínio do produto. Eu não tive esse cuidado lá na soma, tá? Depois vocês completam. Assim, x pertence ao domínio do produto, é a primeira condição para o produto ser diferenciável em x. E agora vamos ao limite. Limite com u tendendo a x de quê? Da função f vezes g aplicada em x menos a função f vezes g aplicada em u sobre u menos x. Tá? Isso é igual ao limite com u tendendo a x de... Quê? Ah, tá trocada a ordem aqui. Obrigado. F de u menos... Obrigado. F vezes G, agora está correto, tá? Então, isso aqui fica o limite de F de u vezes G de u, correto? Menos F de x vezes G de x. Só que assim como nos casos anteriores, sobre o menos x, assim como nos casos... Eu tenho que fazer com que esses limites apareçam aqui. Mas como é que eu faço para isso acontecer? Há um truquezinho para isso. Consiste no seguinte. É só você fazer isso, ó. Isso é igual a... Isso aqui é igual a limite com u tendendo a x de... Em cima é f de x vezes g de x, certo? Aí eu vou subtrair f de x vezes g de u, que não tem, certo? E não pode ter. Então eu somo o quê? F de x vezes g de u. Tá? Na realidade eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar... Aqui está o... Peraí. De novo eu troquei, não foi? Perdão. Vou corrigir. Eu sempre quero botar o x na frente que eu estou contaminado pela definição, né? Sempre é isso. Então fica o quê? F de u vezes g de u, agora sim. F de u vezes g de u, aí aqui eu boto menos, aí eu vou pegar f de x vezes g de u, tá? Mais f de x vezes g de u, porque não pode ter, né? Eu somo, subtrai, somo o mesmo termo. E o que é que fica aqui? Menos f de x vezes g de x. Sobre o quê? O menos x. Todos concordam que é a mesma coisa? Não mudou nada. Porque esse aqui cancela com esse e volta. Só que ao fazer isso, eu tenho esse limite igual ao seguinte. Ó. É o limite com u tendendo a x. Nesses dois primeiros, eu coloco g de u em evidência. E colocando g de u em evidência, eu fico com o quê? Com f de u menos f de x sobre u menos x vezes
G de U. Certo? E nesses aqui, ó, nesses dois últimos, eu coloco quem em evidência? F de x. Então fica mais F de x vezes quem? G de U menos G de x sobre U menos x. Morreu. Porque agora, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite. Aplicando propriedade operatória, aplicando essas propriedades operatórias do limite, eu fico. Limite disso aqui, quem é o limite disso aqui? É real. Mas é que número real? É o número real, é filhinho de x. Vezes, limite de G de U com U tendendo a x. G de x. Mais, limite de F de x com U tendendo a x. F de x é constante nesse limite. O limite da constante é a constante da F de x. Vezes, e o limite disso aqui com U tendendo a x. Derivada de G em x. Acabou. E isso aqui é claramente um número real. Produto de números reais é real, soma de números reais é real. Ou seja, isso é um número real. Aí morreu. Isto diz o quê? Que é que isto diz? Que a F vezes G é diferenciável em x e quem é a derivada da F vezes G em x? É esse limite aqui. Mas esse limite é igual a quê? A derivada da F em x vezes G de x mais F de x vezes a derivada da G em x. E acabou. Tá? Aí ficam só os corolários. Tá? Primeiro corolário que sai é o seguinte: se F e G são funções diferenciáveis no conjunto X, tá? Então, o produto das duas tá? O produto das duas é diferenciável em x, no conjunto x, e quem é a derivada de F vezes G aplicada em x é filhinho de x vezes G de x mais F de x vezes G' de x, qualquer que seja x pertencente a x, tá certo? E se F vezes G é diferenciável, então o produto das duas é diferenciável. Tá? Corolário. Se F e G são funções diferenciáveis, certo? Então, o produto das duas
é uma função diferenciável. Mais uma vez, lembrando, ser diferenciável é ser diferenciável em todos os pontos do seu domínio. E f, derivada de f vezes g em x é f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio do produto. Vamos na fase geral. Tá? Entendido? Com isso, você é capaz, de derivar o seguinte. Pega essa função aqui. F de x igual a x2 mais 3x mais 8, tá certo? Vezes raiz cúbica de x mais 3 raiz quarta de x. Essa função. Produto de duas funções, e você sabe que cada uma delas é diferenciável. É diferenciável? Não. Essa daqui não é diferenciável. Essa daqui não... Ela não é diferenciável. Qual é o conceito? Quando é que eu digo que uma função é diferenciável? Quem é o domínio dessa função aqui? Fechada no zero a mais infinita. Ela tem derivada no zero, então ela não é diferenciável. Mas ela é diferenciável no zero aberto mais infinito. Entendido? Tá certo? Entendam bem o conceito. Uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Essa daqui não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então não é uma função diferenciável. Mas ela é diferenciável no intervalo aberto zero mais infinito. Tá? E aí vale a derivada. Então, fórmula da derivada, conhecida como regra do produto ou regra de Leibniz. Qual é a fórmula? Qual é? Derivada da primeira, tá certo? Que é quanto? 2x mais 3, vezes a segunda, que é raiz cúbica de x mais 3 raiz quarta de x, mais, aí continua na outra linha, repete a primeira, vamos dizer assim, primeira, não tem primeira, não tem segunda, mas faz de conta que é, tá? Repete aqui, vem na frente, que é x2 mais 3x mais 8, vezes quem? Agora a derivada disso aqui. Aí aqui eu aplico uma outra fórmula, que é a derivada da soma, é a soma das derivadas, tá? Então, derivada da raiz cúbica de x, 1 sobre 3, raiz cúbica de quem? x2, mais o quê? 3 sobre 4 vezes raiz quarta de x ao cubo. Entendido? Tá certo? Regra do produto. O quê? Tá? Aumenta. Entendeu? A fórmula é essa. Tá? A fórmula é essa daqui. Bom, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mais uma. H de x igual a, tá? x6 mais 2 raiz quinta de x vezes 3x4 menos 6 raiz quadrada de x. Então, quem é a derivada da h? Em x. Quem é? Derivada da primeira fica quanto? 6x à quinta, mais o quê? 2 sobre, que é 2 vezes, né? 2 sobre o quê? 5, raiz quinta de x à quarta, tá certo? Fecha parênteses, vezes, repete a segunda.
3x4 menos 6 raiz quadrada de x. Mais, aí vai, vamos aqui, ó. Onde dá para derivar, tá? Aonde as duas são diferenciáveis. Por exemplo, essa função aqui, o domínio, é o conjunto dos números reais não negativos, mas a derivada é o conjunto dos números reais positivos, tá certo? Então, mais, aí repete a primeira, que é quanto? X à sexta, tá? Mais 2 raiz quinta de x, vezes o quê? Vezes, aí a derivada dessa função aqui, que é quanto? Tá, x à sexta, vezes a derivada, x à sexta mais 2 raiz quinta de x, vezes a derivada dessa daqui, que dá quanto? 12 x ao cubo, menos 6 sobre 2 raiz de x, menos 6 sobre 2 raiz quadrada de x. Dá uma simplificação aqui, não dá? 3 sobre raiz de x. Deixa para lá. Tá? Então, ó, que derivada da primeira, né? Que derivada da primeira vezes a segunda, mais, repete a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui também, derivada da primeira vezes a segunda, mais, repete a primeira vezes a derivada da segunda.